A gente conseguia, de certa forma, dependendo da comunidade, chegando através do presidente da Associação de Moradores ou de um morador que tivesse uma espécie de liderança, conseguia fazer essa conexão para a gente chegar ao local. E muitas vezes a gente conseguia até falar com traficantes mesmo, eles até de certa forma respeitavam os jornalistas, né? Só que com a morte do Tim, isso acabou totalmente. Eu mudei o meu comportamento e da minha equipe. Nós já éramos profissionais cuidadosos. É claro que eu falando assim parece mentira. Eu te vi lá levando tiro, eu vi você subir correndo, mas havia uma preocupação. Agora, depois da morte, aquilo virou... do assassinato do Tim, os protocolos mudaram. Assim, demorou um pouco para as emissoras, por exemplo, mais ligadas nessa cobertura mais sensacionalista, mudarem o comportamento. Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. O assassinato do jornalista Tim Lopes provocou no Rio de Janeiro uma mudança na cobertura da área policial, da área de segurança pública, como relataram no início desse episódio as repórteres Vera Araújo e Mônica Puga. Depois de 2 de junho de 2002, o trabalho nas redações se dividia entre acompanhar as investigações do caso, as operações policiais na caçada ao Elias Maluco e, no paralelo, discutir como trabalhar a partir daquele momento. Na conversa com a chefia, ou mesmo durante o cafezinho nas redações, as questões levantadas eram: entrar ou não nas favelas? Quando derrubar uma pauta? Vamos adotar protocolos de segurança? E o colete à prova de balas? Teremos carro blindado? O repórter Tchê Oliveira conta um pouco sobre essa discussão. Eu me lembro que até a morte do Tim Lopes, quem fazia operação policial nunca teve acesso a colete à prova de balas, por exemplo. Não havia uma preocupação nesse sentido. Por incrível que pareça, nenhum repórter tinha sido baleado durante uma operação policial, como se isso não fosse possível de acontecer. A partir dali, eu me lembro que aconteceram várias reuniões, não só entre as direções das empresas, mas também entre os próprios jornalistas, independentemente de orientação de chefia, etc., para saber como que a gente ia proceder dali para frente, até para poder cobrar condições adequadas de trabalho em relação a esse tipo de cobertura. Mas tudo é uma questão de hábito e também da qualidade dos coletes, como lembram Mônica Puga, Helenice Bottari e Tchê Oliveira. Não era uma prática comum usar colete à prova de balas. Isso veio vindo. Eu não sei se imediatamente, eu não lembro exatamente se foi imediatamente que a gente passou a usar, mas assim, eu lembro que eram coletes que não serviriam para nada, né? Era uma coisa assim, usa isso, vencido, não se tinha essa prática, né? Porque essa história do colete, ela ia e vinha. Porque eu mesmo não quero colete, eu vou chegar na comunidade, vou afrontar, papapá, não quero, né? Outras questões que eram regras que vinham e iam embora, a gente dizia que nós é que tínhamos que resolver, né? E a partir daí, não, todos temos que resolver. Acho que mudou um pouco essa percepção, essa visão, de que isso era um assunto só da gente ou só deles. Passou a ser uma discussão de todos nós. Mudou porque hoje a gente vê os jornalistas usando colete à prova de balas, inclusive com placa de cerâmica, o que até então era impensável, porque os coletes que eram permitidos às empresas de comunicação, elas dependiam de autorizações do Exército, dependiam de uma série de burocracias, e o colete de cerâmica, que é o único colete que resiste a um tiro de fuzil, ele não era ainda largamente utilizado. Equipamentos de segurança, novas regras, tudo era novo. A forma de trabalhar mudou e isso refletiu numa parte da cidade. Helenice Bottari e Ana Cláudia Costa vivenciaram essa mudança. Também mudou muito, mudaram muito, não só as regras, né, de trabalho na imprensa, mas as regras de relacionamento. Porque o caso Tim Lopes expôs uma omissão que a gente
fazia e não percebia. Porque eu vi muitos moradores dizerem: pô, vocês estão vindo aqui porque morreu um de vocês. Mas todo dia nós temos nossos parentes mortos aqui dentro e vocês não fazem isso, vocês não ajudam, gente. Então, acho que essa percepção foi importante, né? A gente vivenciar esse sofrimento para entender como é que é a regra da comunidade, para entender o que acontece lá dentro. Mas a gente só entrava quando o morro estava dominado, porque ficou difícil cobrir polícia. Depois do advento da morte do Tim Lopes, acabou essa história de jornalista glamorizar bandido e entrevistar bandido. Pelo menos assim, aonde eu vi na cobertura do dia a dia. Tem gente que ainda tenta fazer isso, mas acabou. Mudou completamente o tipo de cobertura, mudou a atitude dos repórteres no morro, ou a preocupação que a gente tinha de andar na comunidade, mudou completamente. Virou uma cidade à parte. Entrar ou não na favela para apurar uma matéria continuava a ser o dilema em todas as redações, mas isso trazia prejuízo, como conta o jornalista Marcelo Beraba. Todas as grandes redações tomaram imediatamente várias medidas de segurança. Na Folha de São Paulo, onde eu estava, a gente adotou imediatamente várias dessas medidas de segurança. A Globo, que tinha perdido o Tim, tomou medidas ainda mais fortes do que todo mundo, até porque transitava mais e tinha equipamentos e tudo mais, né? E aí dali mudou. De fato, mudou totalmente. Isso durou. Essa mudança teve um prejuízo imenso, porque nós passamos a ter mais segurança, né? Porque já não estávamos entrando em meio de tiroteio, embora uma equipe ou outra, mas em algum momento, ou desprevenido, ou afoito, acabou tendo essa vivência. Mas, em geral, nós não estávamos mais arriscando nada desse tipo. Então, de uma certa maneira, a gente estava mais seguro. Agora, de outra maneira, foi um período em que nós deixamos de ouvir as vozes das comunidades, das favelas, ou seja, com raras exceções que se conseguiu naquela ocasião, a gente não tinha mais como apurar a morte de 2, 3, 4, 5 jovens para saber se eles de fato eram traficantes ou não eram traficantes, como a polícia dizia. Ele faz ainda uma análise daquela época e dos anos seguintes. Quando você consegue entrar, tem as informações, você muitas vezes desmonta a versão da polícia. Quando você não pode entrar, quando a imprensa não pode entrar, isso fica muito mais difícil. Essa situação durou, de uma maneira geral, no Rio, Grande Rio, até as UPPs. Nas UPPs, paulatinamente, na medida em que elas foram tendo as unidades, foram, entre aspas, ali sendo apaziguadas, a gente começou novamente a poder entrar em várias delas e voltar a ouvir familiares e voltar a ter matéria. Com o fim das UPPs, novamente voltou uma situação difícil, em que você, em algumas comunidades, você tem condições de entrar se você tem um passaporte ali dentro, né? Uma organização não governamental, uma ONG, alguma coisa que te dê algum respaldo, né? Mas foi uma mudança. A morte do Tim, eu acho que foi um marco ali na forma de cobertura, né, nessas áreas ocupadas do Rio de Janeiro, ocupadas pelo tráfico. Mas a questão da segurança sempre esbarrou na busca pela audiência. Mônica Pulga e Tia Oliveira falam sobre isso. A gente vivia uma época em que quanto mais tiro, melhor. E quanto mais exposição, as matérias serão mais interessantes. Eu acho que era uma explosão dos jornais mais sensacionalistas, nessa forma de fazer televisão e dessa cobertura policial, em que foi muito difícil romper. Quer dizer, o medo significava também você baixar a audiência desses programas, porque você não ia ter aquilo. Hoje não faz a menor diferença. Acho que ninguém mais quer ver isso. Era um pouco absurdo mesmo. E eu lembro que não tem muito tempo, apesar dos cuidados recomendados, havia aplausos quando a equipe se expunha mais. Então isso demorou, entendeu? Eu acho que quem se curvou mesmo à nova realidade foi a TV Globo de início, que isso mudou desde andar com segurança, coletes que realmente funcionavam. As outras demoraram a entrar na linha e na necessidade de preservar seus funcionários, né? O que não mudou foi
a questão da cobertura policial. A busca incessante pela audiência, a busca pela notícia, ela continua existindo, apesar de se ter algum tipo de proteção. Num primeiro momento, logo após a morte do Tim Lopes, houve uma série de recomendações, como não entrar em favela, ficar do lado de fora, acompanhar os tiroteios de acordo com as orientações da própria polícia, mas com o tempo isso acabou sendo abandonado, e aí cabe a discussão, né, para saber até que ponto vale esse tipo, né, de risco, porque você tem uma matéria policial, você está se colocando ali em risco em busca de um furo, de uma imagem até, e mesmo assim a audiência acaba correspondendo e a empresa acaba querendo mais, e a gente se vê aí no meio dessa espiral de violência na qual o jornalista está exposto a todo momento. Para quem estava na redação, os embates eram diários. Além dos protocolos de segurança que estavam sendo discutidos, os repórteres que faziam pautas nas favelas criaram suas próprias regras, como, por exemplo, Helenilce Bottari, Vera Araújo e Sérgio Ramalho. Eu não ia e voltava, eu só ia uma vez. Se capturasse a história, ótimo, se não capturasse, tchau. Né? Mas aí eu acho que outras regras foram sendo criadas mais sérias. Você tem que avaliar, tem que estar autorizado de alguma forma ou de outra. Né? Se você não quer pedir autorização através de uma associação, né, para chegar ali e falar com eles, então é melhor nem entrar, porque você vai estar só expondo as pessoas, vai expor moradores, porque cada pessoa que falar com você está exposta. Então, acho que são regras que você tem que pensar, avaliar, porque a gente não precisa, para fazer algumas reportagens, né, a gente não precisa subir e correr o mesmo risco. Eu digo isso, por exemplo, numa guerra, num tiroteio, se a gente sobe a comunidade, a única coisa que a gente vai fazer é ficar debaixo de algum lugar torcendo para acabar o tiro. A gente não vai conseguir trabalhar. Nós passamos a usar mais as pessoas saindo da comunidade para poder nos dar um parecer, né, sobre o que estava acontecendo. Em alguns casos, geralmente a gente não arrisca, essa é a regra, né, não se arriscar, né, não pôr em risco a equipe, né. Eu ainda entro em algumas, assim, muito pouco, assim, mas com muito cuidado, assim, eu tenho que ter um link lá dentro, mas não profundamente, tentar conseguir esse espaço aos poucos, né, na confiança, né, e não fazer o que a gente fazia antes do episódio do Tim Lopes, que foi um marco, né, para todo mundo, um marco no jornalismo, e a gente tem que adotar algumas medidas de segurança, como, por exemplo, eu uso muito, geralmente eu tento não colocar, digamos, o fotógrafo, não levar fotógrafo, até porque fotógrafo é complicado, porque ele usa a câmera, e a câmera é óbvio que as pessoas já ficam assustadas, né? Depois já do Tim Lopes, que a gente estava entrando na comunidade da Maré, eu, o fotógrafo e o motorista. Né? O motorista estava com muito receio, né? Era um motorista de carro alugado. Isso é uma coisa importante, que os carros, o ideal é que os carros sejam da própria empresa jornalística, porque são motoristas contratados pela empresa, porque por serem funcionários, eles têm uma responsabilidade muito maior dentro da equipe, né? E eu uso muito o motorista para também servir de alerta, porque se acontecer algo comigo, é ele quem pode me salvar a minha vida. É ele quem vai entrar em contato com a redação. Eu geralmente estipulo um horário, eu faço, olha, se eu não chegar até tal hora, você liga para a redação. Tá? Eu sempre fiz isso, antes mesmo do caso do Tim, e depois mais ainda. Né? E eu tento ir com um motorista da minha confiança nessas situações. A gente ia para esses lugares sem nenhuma salvaguarda, sem nem, às vezes, avisava o editor, mas o editor está lá com um monte de coisa fazendo, enfim. Eu lembro que a partir daí é que a gente começou a ter cuidado, a gente falava um com o outro, e antes de entrar a gente falava com 2, 3 pessoas, e aí, ok, pode ir para determinados lugares. Então, assim, criou uma série de salvaguardas. As empresas, os profissionais, os sindicatos começaram a investir naquela questão de cursos. E aí eu lembro que eu fiz uns 3 cursos desses de área de risco, trabalho em áreas de risco ou área em conflito, enfim, eu fiz uns 3 ou 4 a partir desse episódio. As empresas passaram a ter mais cuidado e a gente já não ia mais daquela maneira.
Os cursos aos quais Sérgio Ramalho se refere foram frutos de parcerias entre sindicatos dos jornalistas, o Sindicato dos Donos das Emissoras de Rádio e de TV e dos donos dos jornais e revistas, além do Instituto Internacional de Segurança da Imprensa e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Sobre a Abrage, que foi criada em dezembro de 2002, nós falaremos daqui a pouco. Esses cursos e toda a negociação sobre equipamentos de segurança eram pautas de discussões no sindicato da categoria no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Ali, na rua Evaristo da Veiga, uma rua lateral pertinho da Cinelândia. Naquela época, a gente fazia os encontros geralmente nos intervalos da hora do almoço. Era preciso chegar ao prédio antigo, subir em um elevador pequeno com porta pantográfica e ir até o 17º andar. Pela primeira vez sentavam ao redor de uma mesa, ombro a ombro, repórteres iniciantes e veteranos, chefes de reportagens, editores adjuntos, editores executivos. Ali ninguém tinha cargo. Todos queriam discutir o rumo das investigações do assassinato e os protocolos de segurança. O jornalista Aziz Filho, na época diretor do sindicato, integrou a comissão Tim Lopes, que discutiu vários pontos que seriam colocados na discussão da campanha do dissídio. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão, assim, de como reivindicação, para colocar na pauta de reivindicação das campanhas, né, de contrato coletivo depois, né, de dissídio e tal, era a criação de uma comissão de segurança nas redações, que pudessem alertar, dizer, olha, não, chefe de reportagem, você está sendo descuidado. Então, nós aqui da comissão vamos vetar essa pauta, essa ida do jornalista e tal. A ideia era mais ou menos essa. E também com outras reivindicações, como colete, né, obrigatoriedade de ter colete para entrada em áreas conflagradas, pedimos carro blindado, né, pedimos tudo, e o sindicato patronal teve uma acolhida para isso, porque para eles também interessava, né, dizer que eles não estavam empurrando o jornalista para a morte, que era o nosso discurso, né? Se nada fosse feito, significaria que eles estavam descuidando de vidas, né? E isso, obviamente, cria ali um caldo de cultura para grandes indenizações, né? Então, foi do interesse deles também, e a gente fez alguns cursos de sobrevivência ou de cobertura em áreas de risco, como se portar, como o repórter e o fotógrafo devem se posicionar se houver um tiroteio. É claro que, na prática, nem todas as redações adotaram todas as medidas. O equipamento de segurança, como colete à prova de balas, era mais fácil de ser implantado. Mesmo assim, eu lembro que as discussões continuaram por conta da qualidade e da validade de alguns coletes, como já foi falado aqui. Comissão de redação era mais difícil. As decisões eram tomadas entre repórteres e chefia. O fato é que naquele ano de 2002 vivenciamos o choque com a morte do Tim, as discussões no sindicato e em dezembro a criação da Abrage. Para contar um pouco desse período, vamos até o Texas conversar com o jornalista e professor Rosenthal Calmon Alves. Ele conta como foi receber a notícia da morte do amigo. Fiquei muito chocado, obviamente, éramos amigos e a minha família tinha ido para o Brasil de férias, e justamente porque no dia 1º de junho o Night Center começava a operar pela primeira vez. Não tinha nenhum funcionário ainda, era só eu para começar a organizar. Então eu fiquei muito abalado e, em vez de ficar chorando sozinho aqui, eu comprei uma passagem e fui para o Brasil. E durante esse período que eu estive lá no Brasil, eu conversei muito com jornalistas sobre o que a gente podia fazer. Eu estava rico, eu tinha acabado de ganhar um grant, uma subvenção da Fundação Knight de $2 milhões para um projeto de 4 anos, que era justamente para ajudar os jornalistas na América Latina e no Caribe com projetos de capacitação e de organização. Marcelo Beraba conversava também com outros jornalistas para falar de capacitação, treinamento, de compartilhar conhecimento.
A ideia de se ter uma associação de jornalistas voltados para qualificação profissional, para melhoria profissional, era antiga, não era algo novo, né? Havia esforço do sindicato, havia esforço da BI, mas eram assistemáticos, né? Eram ocasionais. E vários de nós conversávamos volta e meia sobre isso. Porra, como é que a gente está mal em algumas vezes ali, como é que a gente está apurando mal, por que a gente não tem uma cultura, um hábito de trocar informações sobre as reportagens, por que a gente fica nessa coisa de achar que ninguém pode saber como nós fizemos a reportagem, né? A gente sentar na mesa do bar, começar a beber, pô, você mandou bem, pô, puta matéria, como é que foi? Não, isso aí eu não posso falar, quem foi, a minha fonte, não sei o quê, aquela baboseira que às vezes escondia coisas ou banais ou escondia coisas que não deveriam ter sido feitas. Essa cultura não permitia uma troca de informação, né? Não permitia um crescimento profissional de todo mundo. Era uma coisa que eu e vários de nós considerávamos uma coisa estúpida. Com o próprio Tim, eu conversei algumas vezes sobre isso, até porque ele tinha essa angústia também, de melhorar sempre. Pô, a gente tem que aperfeiçoar, Ele estava sempre... Ele sempre vibrava demais com as coisas que ele fazia, mas sempre querendo melhorar, querendo mais. Com a morte dele, houve uma reação muito grande dos jornalistas do Rio de Janeiro, principalmente, mas não só, mas principalmente do Rio de Janeiro. Fizemos essas reuniões que você se referiu, né, na Cinelândia, e depois, com a ajuda do Night Center do Rosenthal, nós fizemos 2 seminários para discutir essa questão da segurança do jornalismo. No dia 7 de dezembro, foi realizado o seminário Jornalismo Investigativo, Ética, Técnicas e Perigos, na USP em São Paulo, e foi organizado pelo Centro Knight de Jornalismo nas Américas, da Universidade do Texas, dirigido por Rosenthal Calmon Alves. No final do encontro, foi feita uma reunião e criada a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, uma entidade para a troca de experiências e busca de melhoria da qualidade do jornalismo. Uma coisa que desde o começo eu falei, não só porque eu tinha o dinheiro da subvenção da Fundação Knight, mas era o seguinte, nós tínhamos ali os melhores repórteres investigativos do Brasil, todos muito ocupados, e eu percebi desde o começo que a organização não se consolidaria se ela não tivesse uma administração. Então, eu ofereci para pagar uma pessoa que fosse o gerente da organização. E durante 1 ou 2 anos, o Centro Knight pagou o Marcelo Soares, que foi o primeiro gerente, e ainda assim, quer dizer, com a vantagem de ser um jornalista com interesse e experiência. Ele era muito novinho, obviamente, mas foi um grande passo na formação da ABRAGE. É muito triste que tenha precisado morrer um grande repórter para que essa mobilização acontecesse. Mas não foi a primeira vez. O IRI foi criado também depois do assassinato do Dom Bowles. O jornalista Dom Bowles, citado por Marcelo Soares, tinha 47 anos e trabalhava no diário Arizona Republic. Ele investigava o envolvimento de políticos com a máfia. No dia 2 de junho de 1976, ele foi encontrar um informante em um hotel, mas ele não apareceu. O carro ficou no estacionamento. Na saída, o jornalista colocou a chave na ignição. As imagens na TV americana mostravam o resultado da explosão de uma bomba de controle remoto. Ela foi feita com 6 bananas de dinamite e foi colocada debaixo do veículo, na altura do banco do motorista. O impacto estilhaçou o banco, quebrou a porta. Algumas pessoas socorriam um homem que estava caído em cima de uma poça de sangue. O jornalista ficou gravemente ferido e 11 dias internado. Nesse período, teve 2 pernas e um braço amputados e veio a falecer. O atentado mobilizou a entidade americana que já reunia repórteres e editores investigativos. O IRI já existia como uma coisa mais informal, só que ele ganhou força naquele momento em que os repórteres se uniram para ir em solidariedade completar a reportagem do Dom Bowles.
A bomba do atentado no Arizona explodiu em um 2 de junho. 26 anos depois, no mesmo dia, Tim Lopes era assassinado. Marcelo Soares fala sobre a mobilização dos jornalistas no Brasil para criar a Abrage. O fato de a morte dele ter acordado os jornalistas para a necessidade de treinamento em técnica, em segurança, etc., foi uma coisa nova no Brasil. Até então, quem falava de jornalismo para jornalistas eram ou as empresas jornalísticas, ou as faculdades de jornalismo de maneira muito teórica, ou os sindicatos apenas de maneira trabalhista. Dificilmente os sindicatos promoviam treinamentos para os jornalistas. Então a Abrage surge como uma coisa completamente nova. Foi uma coisa muito poderosa que talvez não fosse possível um ano antes da morte do Tim Lopes. Né? Ali, aquela tragédia acabou abrindo os nossos olhos para o quanto a gente precisava se qualificar. Rosenthal Alves faz ainda uma reflexão sobre a atuação da entidade. A Abrage hoje é a organização mais importante, eu diria, de jornalistas no Brasil, que nasceu com esse espírito de um tipo de organização diferente das que existiam, né? Ele fala também sobre os riscos da profissão no Brasil. A Abrage acabou sendo, por exemplo, uma organização de destaque numa área que ela não tinha nem nos seus estatutos planejado ser, que é a área da defesa do jornalista em casos de ataque contra os jornalistas e contra a liberdade de imprensa. E isso não era uma coisa porque não é uma coisa inerente ao jornalismo investigativo, é uma coisa que tem organizações específicas para isso, mas o Brasil, apesar de os brasileiros por muito tempo e, de certa maneira, até hoje, ignorarem, é um dos países mais perigosos do mundo para o exercício da profissão. E no próximo episódio... Acho que o legado é justamente essa multiplicação, vamos dizer assim, do estilo, da busca que ele tinha, né, de um jornalismo que cada vez mais raro, né? Que é a técnica de apuração, é quase você parecer que não é trabalho. Virou até já vamos dizer assim, um lugar comum que eu digo, né? As pessoas dizem assim, quando você ama o que você faz, não é trabalho, né? Você não está trabalhando. Você sempre está de férias, enfim, uma variável dessa maneira. Eu acho que a minha lembrança dele, né, que eu convivi com ele até meus 19 anos, então quer dizer, hoje eu tenho 38, então metade da minha vida eu já passei sem meu pai. E justamente quando comecei a enveredar para minha carreira profissional. Então eu tenho umas lembranças muito assim, a minha memória afetiva era muito do guardanapo. Eu também acho dificilmente que meu pai hoje anotaria alguma coisa no bloco de notas do celular. Então, acho que quando você, hoje em dia, inclusive, se for anotar no guardanapo, fica cada vez menos perceptível que você está anotando alguma coisa de fato relevante, né? Bruno Quintela, filho de Tim, é jornalista e roteirista. Ele e outros coleguinhas vão falar sobre o legado de Tim Lopes. Vamos tratar ainda do programa criado pela Abrage, que leva o nome do repórter, e investiga os assassinatos de jornalistas e comunicadores. E, por fim, a morte de Elias Maluco, o traficante que foi o mandante da tortura e do assassinato de Tim e que estava em um presídio federal. No episódio de hoje, foi usado áudio de um documentário sobre o assassinato do jornalista Don Bolles, disponível no YouTube. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima. E a edição de áudio da agência Miragem.